aqui uma leitura da palavra de Deus. Não precisa ficar de pé, não. Já foi feita a leitura oficial pelo pastor Hales, não é? E eu preciso fazer aqui uma breve leitura com vocês. Eu quero ser sucinto, mas também preciso dar algo da parte do coração de Deus que desceu ao meu coração nessa tarde. Eu estava um pouco adoentado, ainda estou. Eu digo, eu não vou pregar esses dias, uma série de situações, mas Deus falou comigo hoje que eu precisava trazer uma palavra nesta noite. Então, por favor, Romanos capítulo 12 e o verso de número 1. Diácono Danilo, sente aqui, filho. Você trabalha o dia todo para lá, para cá. Irmãos, não é proibido os auxiliares sentar, os diáconos sentar, tá? Descansa um pouco, ok? Somos todos voluntários do reino de Deus, né? Romanos capítulo de número 12, o versículo 1. Eu já preguei sobre isso aqui e vou pregar novamente, talvez de uma forma um pouco mais diferente, mas me permitam. Suplicai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A minha tradução está um pouco diferente, que ali é a Ferreira, aqui é a Kimi, mas enfim, vejam. Quem pode dizer comigo? Culto racional. Mas aí agora, por gentileza, tem uma pessoa maravilhosa, linda, um irmão em Cristo que vai morar no céu do seu lado. Olha assim para ele com o dedão e diz, ó, o meu culto é racional. Eu vim prestar o melhor para Deus. Você pode aplaudir Jesus? Eu queria trazer uma palavra nesta noite, subordinada a um tema, uma palavra de ensino, subordinada a um tema, o culto. O culto. A palavra culto do latim quer dizer um conjunto de atitude ou de adoração a um ser superior. No nosso caso, adoramos ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer todas as coisas. O culto, ele é de fundamental importância para o desenvolvimento da igreja. A Bíblia vai dizer que quando Deus chama Abrão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Abraão, ao sair para uma terra que Deus havia de mostrar, ele quando sai da sua terra, mais na frente ele constrói um altar e presta um culto ao Senhor. A Bíblia é muito clara que nossos antepassados, o povo já prestava culto de gratidão ao Senhor. Culto é adorar aquele que é grande, é dizermos que nós somos seres menores, inferiores, e Ele sim é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode tudo, que faz tudo, que tem todo o poder nos céus e na terra. O culto, queridos, não é para simplesmente a gente vir e dizer, não, esse culto ele não prestou, porque esse culto foi assim, foi assado. Culto, ele é feito de detalhes. Se você escolhe vir para o culto, participar do culto, criar o ambiente do culto. Tem pessoas que preferem vir para o culto e ele tem que ter estímulos, para poder cultuar. A palavra cultuar vem de culto. A palavra cultuar vem de uma versão, vamos dizer assim, original, que quer dizer adoração a um Deus. A Bíblia está cheia de deuses pagãos, como Azera, como Baal e outros deuses que o povo prestava culto a bezerro de ouro, a serpente. O povo presta culto, uma parte da sociedade, a Maria, presta culto à Conceição, a Nossa Senhora das Graças. O povo presta culto a Alá, presta culto a tantos deuses. Mas por que é tão difícil dentro da igreja evangélica prestarmos um culto racional? Porque é tão difícil virmos para um culto e ficarmos apenas 2 horinhas e darmos o nosso melhor? Porque o cansaço só bate na hora que eu venho para o culto? Porque o desânimo só bate na hora que está perto de vir para o culto? Por que será que aquela vontade de vir para o culto é
minúscula, só naquele período. Eu fico vendo que o salmista, ele nos traz um segredo. Ele vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista estava dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos prestar um culto de louvor ao Senhor. Prestar culto ao Senhor é motivo de adoração, é motivo de alegria. A Bíblia diz que quando o povo lá atrás se reunia para adorar o Senhor na festa do tabernáculo, havia festa. A Bíblia também diz que quando era na época da colheita, o culto era uma festa maravilhosa. Mas quando chega nos nossos dias, o povo tem uma inquietação, o povo tem uma frieza, e bate, e tem que você dizer: irmão, o culto é assim, é assado. Irmão, é preciso ter reverência no culto. Irmão, é preciso fazer isso, fazer aquilo. E o povo cacarona. É preciso ter um estímulo a mais. Por isso, os pastores caem no conto, e muitos acabam fazendo. Sabem que muitos de nós acabam entrando na questão de todo dia uma campanha, porque o culto passa a não mais ser cristocêntrico, e as pessoas agora não vêm mais adorar o Senhor pelo que Ele é, não pelo. Agora nós queremos adorar o Senhor simplesmente pelo fato do que Ele pode nos oferecer. E o culto agora passa a ser um serve-serve. Eu vou para a casa do Senhor e eu quero me servir. Eu quero que alguém massageie meu ego. Eu quero que alguém toque na minha alma. Eu quero que o louvor seja aquilo que me agrada. Mas se o culto não for do jeito que eu quero, eu saio entristecido, eu saio murmurando, criando barreira, criando dificuldade no meio do culto. Aleluia. Eu só queria perguntar uma única vez: tem alguém aqui nesta noite que veio prestar o seu melhor? Aleluia. Tem alguém aqui nesta noite que veio adorar a Ele na beleza da tua santidade? Aleluia. Josué, coloque o Salmo de número 100. Eu acho bonito, porque o livro de Salmo é um convite ao culto. O livro de Salmo, pastores, é um convite à adoração. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, celebrai, servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cânticos. Aleluia. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós mesmos. Somos seu povo, suas ovelhas. Entrai pelos seus pastos ou suas portas, como queira. Glória a Deus. Entrai pelas suas portas com gratidão e com seus atos com louvor. Louvai e bendizer ao seu nome. Veja, não se faz necessário muita coisa para adorar o Senhor. Se você acordou, é motivo de adorar. Se a porta está aberta, é motivo de engrandecer. Se você foi trabalhar com saúde, é motivo de engrandecer. O culto quem faz é eu e você. O problema é que a gente vem para o culto para receber e não para oferecer. O culto é para oferecer. Quando diz culto racional, eu tenho que fazer o meu culto para Cristo. Ele nos permite, pela sua infinita bondade, participarmos do culto. Mas o culto não é para o cantor, o culto não é para o pregador, o culto não é para o irmão da direita nem para a esquerda. O culto é para aquele que é grande, aquele que é digno, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que vive e reina e voltará para buscar a sua igreja. Já cansei de ouvir terminar o culto, talvez foi frio o culto. Você adorou? Não, você glorificou. A mensagem fraca, aleluia. O louvor foi fraco. E eu não vi nada no culto. A irmã errou a letra, porque você veio murmurar. Você veio ver as falhas, veio ver as dificuldades. Mas quem vem adorar aquele que é grande, quem vem prestar o seu louvor, vem render graça, sente a presença de Deus. A gente ficamos vendo agora na era da live, os altares cheios de pastores, graças a Deus que está cheio também. As pessoas frias, não dão glória a Deus e aleluia. As pessoas fazendo consulta, conversando, tirando 50 fotos, falando sobre 50 assuntos. Se fizer uma pergunta, não sabe nem o que está acontecendo no culto.
É por isso que a mente é seletiva. Você pergunta, fulano, quem pregou domingo? Rapaz, eu não me lembro, foi uma benção. Mas eu não estou lembrado. E qual foi a mensagem? Qual foi o versículo, o capítulo? Não, rapaz, eu não sei, eu sei que foi um fogo. Pode ter sido um fogo estranho, não foi o caso não. Pode ter sido um fogo estranho. Aleluia. A gente não consegue distinguir isso, porque a gente muitas das vezes age por emoção. A gente muitas das vezes está no culto, edificando a casa sobre a areia, porque o culto verdadeiro edifica a casa sobre a rocha. Aleluia. E a Bíblia já é clara: quem edifica a casa sobre a rocha, aleluia, diante das dificuldades, suporta as provações. Em um culto ele só é completo se pelo menos você fizer 3 coisas. Eu poderia listar no mínimo 10, mas pelo menos 3. O culto que não há uma adoração genuína, ele não é um culto. A saber, Jesus não está buscando se você adora ali ou acolá. Ele já dissera à mulher samaritana: importa que os tais adorem em espírito e verdade, porque ele adora os verdadeiros adoradores. Ele não está buscando a aparência, a eloquência, o tabernáculo bonito. Ele está em busca de um coração contrito, aquebrantado, que busca ele de todo entendimento. Aleluia. Pode ser na favela como pode ser no palácio, pode ser na rua como pode ser lavando louça. Importa que adore a ele, prestando um culto racional a ele. Mas se o irmão for cantar, o irmãozinho é semi-analfabeto, eu não dou glória não, que quem tem que cantar é os melhores, é os mais preparados. Não é isso que a Bíblia diz. Claro que para você fazer parte do ministério de louvor, você tem que ter uma qualificação. Porém a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Coloca aí Salmo de número 150, aleluia. A Bíblia é clara, é um convite ao louvor. O crente que ele não adora, que ele vem para o culto e ele não consegue adorar, ele não entra na dimensão espiritual, ele é um crente tacanho, um crente pequeno, raquítico, atrofiado, aleluia. Ele pode ser o mais pobre, a casa pode estar cheia só de água na geladeira, mas se ele abrir a boca para adorar, a minha Bíblia diz que o céu se move em seu favor. Louvai ao Senhor Deus no seu santuário. Louvai ao Senhor no firmamento do seu poder. Oh, louvai pelos seus atos poderosos. Louvai da conformidade da sua excelência e da sua grandeza. Oh, louvai com som de trombetas. Louvai com salterios e com harpas. Oh, louvai com tamborins, com danças, louvai com instrumento de cordas e com órgãos, aleluia. Louvai com símbolos sonoros e louvai com símbolos antissonoros. Por quê? Porque, vai aí, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Pastor, é porque hoje eu tive um dia perturbado, as coisas hoje não deram certo, a porta não se abriu, o cartão venceu, aleluia, o boleto venceu. Oh, que coisa boa que ele venceu, aleluia, porque Jesus é maior do que o boleto, Jesus é maior do que as preocupações, aleluia. O salmista já dissera: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Tudo é motivo para não adorar, e deveria ser o contrário. Tudo deve ser motivo para adoração. No dia do jogo do Flamengo eu não posso adorar, porque é o jogo do Flamengo. No dia que é da minha família eu também não posso. Quando é que você pode? Eu vou arrumar uma vaga na agenda. Trata as coisas de Deus, a adoração, de forma secundária. E a adoração ao Senhor é algo prioridade.
É algo prioridade, pois a Bíblia diz que os anjos disseram: Kadosh, 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 Abad Seba Sebaô, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deixa eu adiantar. Então, se você vier para o culto e não trouxer o seu louvor, melhor é que volte. Pastor, para não criar um bloqueio. Para não criar um bloqueio. Irmão, tem gente que vem com o culto, fica com a cara de moribundo, triste, amargurado. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas por certo a alegria vem ao amanhecer. Se está com a alma batida, seja consolado pelo Logos de Deus. Se está cansado, perturbado, seja alcançado pelo poder que há no nome de Jesus. Se está enfermo, seja curado pelo poder que há no nome de Jesus. Tô doente e não vou para o culto. É o contrário. É o contrário. Aqui é hospital. Você chega doente, aleluia, e sai cuspindo fogo pelas ventas. Quantas vezes eu já cheguei doente aqui, e eu, a minha esposa, e volto para casa marchando, aleluia, dando glória a Deus e aleluia, dizendo o que foi que houve. Eu vim adorar aquele que é grande, eu vim adorar o grande, o grande, o grande. Aquela música de Jó, que eu não sei quem é a cantora, que diz: tem só um pouquinho o fundinho. Tem um fundinho, só um minutinho só. Eu não sei cantar não, mas quem sabe canta aí. Sem playback, sem nada. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivo para abandonar? Olha que bonito. Eu adoro pelo que Ele é. Jó perdeu. E o que vai fazer? Aí ele responde: eu vou adorar. Simplesmente Deus me deu. Bendito seja o nome. Oh. Olha a cena, Jó de biquinho com Deus. Não vou adorar Ele mais não, porque meus filhos morreram. Não vou adorar mais não, porque meus camelos morreu. A mulher nesse momento de provação, eu não a julgo, ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Aleluia, recebeste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Eu fico vendo, aleluia, Deus se levantando do trono nessa hora, em sua majestade, em sua glória, e dizendo: tá vendo aí, Satanás? Meu filho adora porque ele adora aquele que é grande. Aleluia. O rabassuri calabaçari. Ele não adora porque tem bens, ele não adora porque tem saúde, ele não adora, ele adora porque ele adora aquele que é grande, aquele que dá vida, aquele que cuida, aquele que abençoa. Oh, pode colocar, Lucas. Então, querido, não crie pretexto para não prestar o seu melhor culto. Estou cansado, estou assim,
vou ficar no meu sofá. Vive uma vida medíocre, porque o culto é ruim. O culto é a mensagem. A outra coisa, pelo menos, sacrifício. Misplech. Sacrifício. Morria um inocente para alguém viver. O sacrifício pela expiação dos pecados. Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É verdade. E a gente usa essa desculpa para não querer pagar. Sabe o que? O preço de, sabe o que? De mortificar a carne. A Bíblia também diz, o próprio Jesus disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Para vocês virem aqui hoje, teve que sacrificar o seu tempo. Aleluia. Eu vou prestar o meu culto. Aleluia. Como um sacrifício vivo. Sabe por que muita gente ele não consegue cultuar? Porque ele não consegue sacrificar. Sacrificar é abrir mão da sua vontade em detrimento da vontade dele. Você sabe o que é você querer algo e o seu Senhor dizer, não é isso, é isso. Você vai ter que sacrificar a sua vontade. Por isso que muitos cantam, pregam, se apresentam, mas não vai para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque é incapaz de sacrificar algo. É incapaz de abrir mão de um plano pessoal. Quantas vezes eu queria estar no Natal no meu sítio, na casa do meu sogro, coisa do tipo, e eu tenho que estar na frente da obra. Quantas vezes eu quero fazer algo para minha família e eu não posso pela obra. Por quê? Sabe por quê? Porque o reino é maior, aleluia. Não, primeiro é a nossa casa, primeiro é a nossa casa. Mas há momentos que temos que sacrificar por amor ao reino. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Sacrifício. O povo sacrificava. O povo vinha na pia fazer o sacrifício, no altar do sacrifício. Hoje, para a pessoa vir para o culto, prestar um culto racional, sacrificando a sua carne, é se arrastando. Agora diga assim, irmão, vai ter ali na praça calcinha preta que não precisa chamar. Natal iluminado não precisa chamar. Cachaça de graça não precisa chamar. Vai ter a bandeira do meu político preferido, não precisa chamar. Vai ter jogo do meu time, não precisa chamar. Aleluia, porque a carne tem desejo para isso. Agora diz, irmão, vamos sacrificar em oração agora de manhã. Tem gente, irmão, que já entrou ano e saiu ano. Já caducou, mas foi incapaz de vir um dia orar, porque não consegue se acordar no horário em um momento. Vai dormir 1h da manhã no TikTok, no Facebook, e é incapaz de se acordar para orar 10 minutos. Que espécie de culto é esse? Aí quando tem campanha da vitória é o primeiro da fila. Quando tem óleo ungido, cadê o coisa do óleo? Vou pegar um tanto desse aqui, botar logo na sua mão de uma vez assim. Tchau, para ver se vai. Sacrificar. Deixa eu continuar aqui. A outra coisa que você presta no culto, pelo menos, para eu começar a pregar ainda. Oferecer seus dízimos e suas ofertas. Isso dói na alma. O culto não está completo sem você ofertar, sem você dizimar. O culto só é completo quando eu devolvo o que é de Deus. Deus não precisa disso, não precisa. Mas a obra dele quem financia sou eu e você. Eu não me importo de pagar na McDonald's 30, 40 no hambúrguer. Mas quando eu digo que vou dar R$1 na igreja, dá uma coceira. O migrador, o Satanás entra no negócio e diz, não pode não, vai faltar. Aleluia. Quando o culto é racional, não falta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é fiel no pouco, no muito ele coloca. Agora tem que ter fé para isso.
Eu tenho coragem de jogar no Flamengo R$ 40 na Sportnet, mas R$ 2 na igreja é um absurdo. Eu tenho coragem de toda semana estar jogando no jogo, ainda existe o jogo do bicho, no jogo do bicho. Ah, esse inscrito faz uma fezinha, joga no bicho, depois o bicho não acerte ele. Eu sou capaz de fazer tudo isso, mas quando se refere para financiar a obra, o canela rachada futuca. E eu sei que isso há um silêncio ensurdecedor da igreja. E não é só na nave, inclusive nos altares. O que tem de gente infiel nos altares, é por isso que também não flui. Infiéis. Tem desculpa para tudo, deixa o dízimo por último. O dízimo é primícia, a oferta, aleluia, é gratidão a Deus. Eu vou tirar tudo, se sobrar, eu devolvo, aleluia. Então tá certo. Quando a energista chegar aqui, eu vou dizer, irmão, eu estou esperando o irmão que disse que sobrasse, ele vinha pagar a energia, aleluia, glória a Deus. Quem financia a obra é eu e você. Seja participante da obra do reino. E ainda tem uns caras de pau, de vez em quando eu vejo. Passa o casofilaço assim, ó. Isso é pecado, irmão. Aqui eu chamo de casofilaço, outro chama de sal. Passa aqui, aí ele finge que vai botar alguma coisa. Bota a mão no bolso. Jesus, pegue lá naquela mão. Era bom que ficasse com a mão mirrada. Meu Deus, me perdoe, para nunca mais fazer isso. Vento. Meu Deus. E eu já vi vários, inclusive aqui na nossa igreja. O pastor tem uns olhos pequenos, mas tem 2 óculos que Jesus deu, que dá para ver tudo. Imagina aquele que é grande, aleluia. Glória a Deus. Vem para o culto e não tem coragem de dizer assim, eu vou dar o meu melhor, inclusive eu vou participar do ato de ofertar ao Senhor. Agora compra todo dia na Shopee, na Shein. Todo dia o povo da Shopee chega na porta, sai para lá, mas é para eu me vestir, não sei o que, aí quer ter uma vida profinca, não vai para lugar nenhum. A fidelidade à obra do Senhor, a fidelidade às coisas do Senhor, faz com que a gente prospere. Quando o irmão Abrão chamou, não vem com isso para cá não, está filmando, não vem com isso para cá não. Quando o irmão Abrão chegou para Ló e disse, para onde você quer ir? Traz só o pano, sem o rodo. Só o pano. Quando o irmão Abrão, onde você quer ir? Ló disse, para as campinas verdejantes de Sodoma. Olha os olhos, que tem de crente aparente com os olhos grandes. Campinas verdejantes. O problema não é o lugar, o problema é o Deus a quem te mandou para o lugar. Abrão já havia dito ao sacerdote, devolverei tudo, tudo. Devolverei o dízimo. Ló não tinha a mesma fidelidade. Aleluia. Eu já vi pessoas sair do zero e Deus abençoar. Outros agora têm tudo para se abençoar, mas vivem uma vida travada, mirrada, sem ir para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque são incapazes de financiar a obra. E aí diz, eu estou prestando um culto, mas o culto não está subindo do teto. Pode gritar, pode cantar, pode pregar, não sobe do teto. Não sobe do teto. Outros agora quer fazer e quer trocar, achando que Deus é Deus de barganha. Eu estou lhe dando e o Senhor tem que me dar. Ele faz porque Ele quer. Ele faz porque Ele é bom. Mas Ele não é Deus de barganha. Outro agora, irmão, deixa eu ensinar um negocinho aqui. Quem é que sabe o que quer dizer a palavra dízimo no original? Essa palavra é uma palavra aramaica. Estou certo, pastor Edson?
quer dizer a 10ª parte. Maas. A 10ª parte de 2.000 não é 100. Não ganhe 2.000 e dê 100 dizendo que é dízimo, diga que é oferta. Seja honesto. A 10ª parte é 200. É 10%. Não é porque eu fiz um empréstimo, problema seu. Está doendo, que doa. A gente aprendemos na EBO, irmão. E tem gente que saiu de lá com a cabeça tão maravilhosa. Mas quando chega no dia a dia, o canela rachada futuca e não consegue ser fiel. Canela rachada futuca e não consegue. Então vamos continuar aqui. Um culto, queridos irmãos, tem que ter pelo menos essas 3 coisas. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento, no tabernáculo, a gente aprendemos sábado lá, quem já sabia ficou sabendo mais. Na casa do pão, no tabernáculo, tinha a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, a providência, o Deus presente com o povo de Israel. Aleluia. Sabe por quê? Muitas das vezes no culto a gente não quer fazer como se deve, porque a gente não quer se submeter. Por isso o nosso culto é um culto à beira do caminho. Veja, a Bíblia vai falar de um cego por nome de Bartimeu, ou Bart, o filho de Timeu. A Bíblia vai dizer, coloque aí, Josué, se não me falha a memória, eu acho que é Marcos capítulo 10, versículo 46. Veja só o que é que diz. Eu termino já, mas me permita. Vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, encontrou uma multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado, ele aqui diz junto, na minha tradução diz, à beira do caminho, mendigando. As igrejas estão cheias de crente, prestando culto às margens do caminho, à beira do caminho. Bartimeu conhecia Jesus, chamou Jesus de filho de Davi, pelo nome da promessa, mas estava na beira. Mas quando Jesus chamou ele, que ele grita fortemente, ele larga a capa. Para mim a capa simbolizava a beira do caminho. O que tem de crente da igreja com a capa, que simboliza que é a beira do caminho. E quando eu falo de capa, alguém diz logo assim, não, está falando de pecado. Eita, que tem tanta capa. Tem crente, se ele não cantar na igreja, olha a cara dele desse tamanho. Isso sabe o que é? É um culto à beira do caminho. Se ele não tiver uma oportunidade naquele dia, olha a cara aqui. Se alguém tiver e ele não tiver, ele vive de disputa. É um culto à beira do caminho. E vive uma vida assim, ó. Ele nem sobe nem desce. Ele é o quê? Eu vou dizer o que é que ele é. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Vê o que é que ele é. É um culto frio. É um culto, sabe? Aquela coisa. Ai, com tudo se inflama, qualquer coisinha, eu vou sair, e não quer, sabe por quê? Por causa disso. Apocalipse capítulo 3, ali está 6, capítulo 3, versículos 15, vamos lá, 3, isso, conheço as tuas obras, e eis que és frio, e nem quente. Não, nem és frio nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Continue, Josué. Assim, porque é morno e não é frio nem quente, eu vou fazer o quê? Vomitar. Aquele culto monótono, no automático. É porque o culto dessa igreja assim, não é você, é eu. Morno. Está aqui, está preocupado com o meu mundo de coisa. Se liga no trono da graça. Produz fumaça para o reino. Eu detesto a pessoa, me desculpe, eu sou inimigo de pessoa que só é crente com o microfone na mão.
não dá um glória, não adora, não exalta. Quando está com o microfone na mão, pega, segura, ela vai. Aqui é proibido, nas Assembleias de Deus, PSR, todo culto trazer um pregador e fazer um cartaz para ele, porque virou fama. O pregador só vai se fizer um cartaz. Eu faço em festividade, culto normal, ele vem adorar normal. A estrela da manhã aqui é quem brilha. O dono da obra é o Nazareno que morreu na cruz do Calvário. E agora eu vou parafrasear com um polêmico que tem aqui em Sergipe: quem não aguentar, se deite. O grande é que tem que ser exaltado. Eu não preciso de estímulo para adorar a Ele. O estímulo é que Ele me resgatou. Ele me dá vida, e vida com abundância. Não é quente, não é frio, é morno. Eu já expliquei. Não é como começamos, que muitos começam bem ou mal. Ah, eu tenho 30 anos de crente, não quer dizer nada. Eu tenho 50 anos de crente, para mim não quer dizer nada. Eu quero ver os seus frutos, não precisa você me apresentar não. Porque uma manga carregada, vai começar já o tempo de manga. De longe eu sei que é manga. Eu não me confundo manga com abacaxi, vocês se confundem? Eu não. Abacaxi dá no chão, manga dá no pé. Você se confunde uma roça de melancia com uma roça de abóbora? Eu não. Eu sei o que é abóbora de girimum. Eu sei muito bem. Abóbora de leite, eu sou da roça. Aleluia. Eu conheço a árvore pelo fruto, porque a palavra me ensina. Não é como começamos, é como a gente vivemos para determinar como vamos terminar. Começa bem, daqui a pouco está arrastando as unhas. Eu logo identifico, está arrastando as unhas. É porque antigamente eu corria logo. Eu não. Se eu ficar pegando essa ruma de problema, eu não vivo. Eu olho aqui para os pastores aqui, ó. Eu sei um por um aqui a espiritualidade aí. Um por um, ó. Aqui, pelos olhos espirituais. Um por um é o seu estado espiritual. De zero. Tem gente aqui. Gente que está capengando e eu sei. Gente aqui. Quando eu digo aqui, em toda a igreja. Está capengando e eu sei. Imagine Deus. E por que você não... Eu correr? Eu não. Tem coisas que eu vou orar. E vou dizer, Jesus, vá lá. Aleluia. Antigamente eu corria, botava um pau, a casa vai cair. Quem disse? Se a minha Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os que trabalham. Eu estou trabalhando é para o reino. Agora experimente prestar o seu oculto, o seu melhor. Saia de casa e diga, não vou pedir, eu vou só adorar. Aí o irmão vem para o culto, ele vem orar, que é um dos critérios importantíssimos. Quando ele se ajoelha, não é uma oração, é um monólogo. Se ajoelha dizendo, Senhor, eu quero isso, Senhor, me dê aquilo outro. Senhor, aquela irmã, Senhor, aquele irmão que está me olhando com a cara feia, mata ele, passa a espada. Senhor, olha, eu não aceito aquela perseguição, Senhor, não sei o quê. Aí o Senhor lá diz, eu acho que Deus disse, meu Deus do céu, com ele mesmo. Jesus, nem eu estou aguentando essa cruz aí embaixo. Aí depois, na hora que começa o mistério, o retetélio, isso a mim não me impressiona. Sabe o que é que me impressiona? Me impressiona não é você ter os dons todos espirituais. O que me impressiona é mudança de vida, é transformação verdadeira.
Como o pregador levantou a bola e a palavra não é dele, é da Bíblia, é do Senhor Jesus, também não é minha. Sábado ele levantou a bola, deixa eu bater umas 2 piruletas com a bola. Na velha aliança, na arca, tinha 3 coisas. Primeira coisa que tinha na arca, maná, dentro de uma taça ou de um vaso de ouro. Maná simbolizava a providência, a provisão, a presença de Deus no deserto com o povo. A Bíblia diz que ele mandava a nuvem e mandava maná, e o povo ainda reclamava. A presença do Senhor não pode faltar em nossas vidas. Eu não posso justificar que o irmão não está bem se eu não tenho ele na minha vida, a presença. A presença cada um carrega, pois agora ele não habita na arca, ele habita em mim e em você. Vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quem tem a presença de Deus, irmão, não vive só de reclamação, não. Não vive só de murmuração, não. Não vive só de problema na igreja, não. Não vive só de problema na vizinhança, não. Quando eu vejo um crente, ele não se dá com a família. Ele não se dá na rua. Ele não se dá na loja. Ele não se dá na vizinhança. Sabe o que é que ele é? Problemático. Atribulado é o nome disso. E diz, eu carrego a presença, porque eu falo em mistério. O povo entende tão pouco. Fulano fala em mistério e Deus usa. E isso é dom. Isso não é presença não, isso é dom. Quanto desviado. Pablo, um cantor todo esquisitinho, baixinho. Pegou uma música evangélica que eu me arrepiei do outro lado. Dom. Quase sempre quando abati, deu-me encontro. Me refugiar depressa eu vou aos pés da cruz. E de lá com a vitória certa eu me levanto. Meu irmão, ele cantou de um jeito que eu me arrepiei do outro lado. É presença isso? Não, isso é dom. Dom impressiona. Presença é mudança de vida. É mudança de caráter. Quantos tem dom e não tem caráter? Tem talento, mas não tem caráter. É noite de concerto para as nossas vidas. Quem carrega a presença, compra e paga. Acerta e cumpre. Quem carrega a presença é crente aqui e longe daqui. Quando eu vejo um cara, uma pessoa só com um palavrão na boca. Não, mas ele, olha, isso quando canta, você está vendo assim, mas quando prega. O quê? A mim não pressiona, só se for você. Já passei dessa fase. Não carrega a presença. É apenas uma jumenta que quando Deus quer usar. Deixa eu ver quem é a jumenta que está na casa aí, Gilvaci. É a jumenta de Olga, eu vou usar ele hoje. É a jumenta de Balaão, eu vou usar ela. Aleluia, glória a Deus. A jumenta foi para o céu, foi. Vou usar essa jumenta aí. Aí o povo se impressiona com o talento. Você viu? O irmão é usado demais. Ele, oh meu Deus, esse irmão, aleluia. Só não carrega a presença. E se não se converter, não vai para o céu. Prove, vou provar rapidinho para eu continuar. O povo comeu do maná. Entrou na terra prometida? Entrou? Ui, não. A presença estava com ele, ele não entrou não. Sabe por quê? Porque não houve libertação, transformação. Povo murmurador, ruim de pelejar, faltou água, queria apedrejar o líder. Povo que se levantou quando o povo deu. Deus perdeu a paciência. Pare, Deus. O amor ágape disse, Moisés, tome conta desse povo que é seu. Moisés disse, Deus não. Deus perdeu a paciência. No bom sentido, sentido figurado.
Segunda coisa que tinha na velha aliança: a vara de Arão que floresceu. Vara me lembra conserto. Quando eu me lembro de vara, eu me lembro da irmã Ninha, porque eu era mais maligno e tomava umas varadas. Meu irmão tomou poucas. Porque a vara serve para endireitar, para consertar. A saber disso, a Bíblia diz: educai seus filhos com vara. Vara. Claro que é um sentido literal e era na velha aliança, por favor, entenda. O sacerdote da casa tem que ter vara. Porque senão vira bagunça. Você imagina um lugar com 100, 200 pessoas, cada um querendo fazer como quer. Na sua casa, que você é líder, o líder, não use a vara não. Quando, mas fulano ficou com a cara inchada. O que incha sem bater, desincha sem doer. Use a vara. A vara de Arão, do sacerdote Arão. Se Deus lhe colocou num posto, use a vara com sabedoria. Agora peça óleo na vara, porque tem gente que só usa a vara. Tem que usar também o óleo. O óleo serve para curar. E lhe digo: bode só respeita vara. Se o bode perceber que você não tem vara, ele vai para cima de você e lhe derruba. Meu avô Nivaldo José da Graça tinha um carneiro desse tamanho assim, preto, santinês. Quando a gente entrava no curral, ele vinha para derrubar. Meu avô já entrava com um mamele de pau desse tamanho aqui. Aqueles caibos ruliços que tinha antigamente. Quando ele vinha lá para cá, ele toma, ele voltava. Aí quem não sabia, entrava ele para matar. Então sabe o que é que resolve? Vara. Filho problemático, vara. Filha problemática, vara. Mas agora a conversa é não. É uma criança desse tamanho dando na cara do pai e da mãe. E a mãe achando que é bonito. E o pai achando que é bonito. Bem assim ele traz para dentro da igreja. Tem coisas que eu faço que eu desagrado a igreja. E desagrado a alguns pastores. Sabe por quê? Porque eu preciso usar a vara, que eu sou o sacerdote. Tem coisas que eu faço que eu desagrado a minha esposa. Sabe por quê? Porque eu preciso usar a vara, que eu sou o sacerdote. Quem quer agradar todo mundo, não usa a vara. Por isso que eu sou amigo de todo mundo, mas não tenho um bem querer, como diz o professor Carlos de Lima, com ninguém. Nem na casa do meu irmão eu vivo socado. Fico 3, 4, 5, 6 meses sem pisar os pés. Na casa de minha mãe eu vou de 15 em 15. Não, meu lugar é na minha casa. Visito quando há necessidade. Sabe por quê? Porque se eu ficar muito vamos uma coca todo dia, vamos passear todo dia, não sei para onde todo dia. Na hora que eu quiser corrigir, cadê a autoridade? A vara cansou. Hein? Vai virar uma bengalinha. De vez em quando eu vou tomar uma coca lá no pastor Edenilson. Mas se precisar eu uso a vara. Mas eu não quero estar todo dia lá, inclusive porque ele gosta de muita coca, senão eu viro cocólatra. Deixa eu continuar para a gente finalizar. A outra coisa que tinha a vara, tinha o maná, a vara, e a outra tinha as tábuas da lei. Casa sem lei. Quando eu era mais novo, meu irmão é mais velho do que eu, 4 anos. Era metido a marcador de quadrilha, de forrozeiro. E eu queria ir, só que eu nunca nem aprendi a dançar. Essa aqui é a verdade. Certo? Aí veja, meu pai não deixava nem minha mãe eu ir para as festas. Ele ia, porque ele era maior de idade. E eu era menor de idade. Casa tem que ter lei. Aqui vários pastores. O sacerdote sou eu. Na frente do pastor Moacir, o sacerdote é ele. Casa tem que ter leis. Hierarquia. Cada um saber o seu lugar. Para não virar bagunça. Vai ter um negócio na sua congregação. Você sabe quem é o sacerdote e quem é a esposa do sacerdote.
Nem pegue informação com terceiro e faça diferente, que eu vou lá e desmancho. E nem engrosso o pescoço que eu arranco de lá. Ah, não tem quem botar, Deus levanta alguém para colocar. Nem engrosse, como eu também aqui, nem engrosso, porque senão para como assim me tira daqui. Casa tem que ter leis. Há tábuas das leis, onde Deus se comunicou com Moisés. Aqui tem hora de começar o culto. Semana passada, pastor, o irmão Edivaldo, com 73 anos, pastor, foi terça-feira, hoje tem 8 dias. Quando foi na quarta, eu fui tomar uma coca com eles. Aí ele disse, pastor, o irmão Edivaldo, ele não toma coca. Aí ele disse assim, nós chegamos atrasados no culto, aí o pastor só deu para a gente cantar um hino. Tá vendo? 73 anos, olha como ele percebeu. Você viu aí. Você é sabido, viu? Tá vendo como que é o negócio? Sabe por quê? Eles se atrasaram por algum motivo, mas o culto tem hora de começar. Eu entendo que realmente há momentos que a gente não consegue chegar, mas a casa tem ordem. E eu vou encerrar aqui. Muita gente não tem a presença, não carrega a presença, muita gente não se submete, muita gente não recebe a vara para se submeter, e muita gente não gosta de lei, vive de bagunça. Sabe o que é que ele é? Zumbi. Aqui em Socorro é cheio. Perambula por todas as igrejas, e uns 4 me esculhamba, porque quer estar aqui no Parque São Rafael. Aqui tem ordem. Aqui tem ordem. Pastores, chame alguém para pregar, não tem problema. Pergunta onde congrega. Pergunte quem é o pastor. Pergunta essas coisas. Não, eu vivo na itinerância. Sem congregar, está proibido. Não é nome de pessoa. Seja ele quem for. Não tem pastor, então ele não pode ir em lugar nenhum pregar. Está proibido. Tem que ter ordem. Ele é zumbi. E o único zumbi que eu conheço que ficou famoso foi o Zumbi dos Palmares. Então, esses zumbis não venham de lá para cá. Não venha para cá, porque comigo não cola. Deixa eu só finalizar aqui. Eu tive um sonho semana passada. E eu via a nossa sede em São Paulo. Bota aqui um pouquinho de álcool, por favor. O altar da nossa sede. Eu fui deitar à tarde e tive uma revelação. E na revelação, nosso pastor presidente estava na frente e ele estava tremendo, muito, e estava debilitado. E uma voz dizia, ele está com mal de Parkinson. E eu ficava muito perturbado com isso. Escute com atenção. No altar, estava lotado, quem conhece lá sabe que é grande, estava lotado, e tinha um grupinho assim, um grupinho assim, um grupinho assim, e um grupinho assim, só conversando entre si, e ele aqui, dirigindo o culto, bem debilitado, e os grupinhos conversando, uma perturbação no altar, e do meio para o fim, esses grupinhos que estavam meio que divididos em células, se juntavam, e meio que um levante contra o pastor. E ele me dizia algo. Isso eu não vou dizer o que é. Por isso eu quero pedir oração. Nós vamos fazer um clamor pelo nosso pastor daqui a pouquinho. Isso que ele me falava eu não vou revelar. Só vou dizer a ele. E ontem eu conversei com uma pessoa, mais de 1h30, terminamos de conversar, ele ia dar 2h da manhã, e a pessoa disse, estávamos em oração quinta-feira aqui no altar, eu, fulano, fulano e fulano, e Deus deu uma visão a fulano de tal, e nessa visão se levantava x, só 2 pessoas se levantavam em favor do nosso pastor. Já que você está me dizendo, eu também estou lhe dizendo isso. Eu disse amém.
Aí eu me lembrei, pastor Edenilson, pastor Doge e presbítero Lucas, do que Deus usou Cristina Maranhão no altar da nossa sede. Entre outras coisas, ela disse: o sacerdote está velho, mas não está morto. Respeite o sacerdote. Espírito contrário que se levanta contra os homens e mulheres de Deus que Deus tem chamado para trabalhar no reino, que caia por terra no nome de Jesus. Todo espírito contrário, toda obra contrária contra o nosso ministério, contra a nossa liderança, aleluia, aqui não é puxa-saquismo nenhum, mas sim pedindo a intervenção do alto, que quando Deus revela é para a gente orar, é para buscar, aleluia, e nós estamos em oração pelo nosso pastor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. E lembre-se, o culto, devemos prestar o nosso melhor culto. Vamos fazer um clamor agora. Nós vamos fazer